Bom dia, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade, né, às nossas aulas, nessa modalidade, né, de aula gravada, devido aos motivos que vocês já sabem, né, os motivos pelos quais eu, infelizmente, não posso estar presente com vocês. Certas aulas, elas não podem ser aquelas aulas online e, de uma certa forma, presenciais, porque eu não estou junto com vocês. Mas eu estou gravando essas aulas e peço que vocês assistam às aulas no momento das minhas aulas, que deveriam ser as aulas em que eu deveria estar presente, certo? Que seriam as aulas presenciais, sem ser presenciais, tá? É um presencial virtual, para que vocês não fiquem perdidos ou fiquem soltos sem fazer nada ou coisa do tipo. Então aproveitem o tempo, assistam a aula. Se não der tempo de assistir a aula no primeiro momento, pausa e vai assistir a aula do professor, depois volta, continua, faz a atividade. Então, procuram fazer tudo dentro do horário, certo? Para enviar as atividades e, de uma certa forma, ficarem com o dia de vocês livres, né? Para vocês aproveitarem de outras formas. Então, façam isso dessa forma. Facilita a vida de vocês, facilita a minha vida. Ninguém se estresse, ninguém se aborrece, fica todo mundo bem e fica tudo certo, nada errado, como a gente utiliza, né? Então, nós vamos dar continuidade à aula a partir daquela correção, da correção da atividade que eu passei na última aula, né? A gente vai seguir aquele mesmo esquema, né, que eu acho que está dando super certo, que eu trago a correção da atividade, né, faltada aí os slides e com respostas próximas ou em algumas, né, algumas vezes parecidas com o livro, e preservando assim a opinião pessoal ou aquilo que eu acho que vocês responderiam de cada um. E em seguida a gente vai ver um conteúdo novo, né? É sempre assim que está funcionando, tá? Então eu vou compartilhar com vocês. Eu já estou aqui com o arquivo aberto. Eu vou compartilhar com vocês. Nós vamos iniciar com a correção, como eu disse, né? A partir aí desse slide muito bonito. O slide é bonito pra caramba. Então, a correção da atividade, então eu estou deixando aí bem claro que é no livro de produção textual, onde a gente vai finalizar, né, esse capítulo, e em seguida a gente vai iniciar o terceiro módulo do nosso material, né, do nosso livro, né, da base. Então, é a correção da atividade de produção textual, que vai das páginas 38 a 41. Então, sobre as características físicas e psicológicas, né? Quando lemos os gêneros narrativos, como um conto de terror ou de ficção científica, é comum encontrarmos descrições dos personagens, as quais apresentam ao leitor seus sentimentos, comportamentos e maneiras de se vestir. Releia um trecho do conto O Homem Bicentenário. Então, eu procurei trazer, né, numa aula, né, acho que ficou mais uma conversa, né, assim, informal, porque a gente, de fato, não tem um conteúdo, né, específico sobre as características físicas e psicológicas. Isso vai mais do reconhecimento no próprio texto, no próprio texto. Então, releia aí um trecho do conto do Homem Bicentenário. Nessa descrição, né, das características, sejam elas físicas ou psicológicas, isso vai da minha leitura, né, do meu entendimento. Então, eu tenho aí, né, no trecho. Andreu Martin disse, obrigado, e ocupou a cadeira que lhe foi indicada. Não parecia estar lançando mão do último recurso, mas estava. Não parecia, aliás, coisa alguma, pois não havia nenhuma expressão em sua fisionomia, a não ser a tristeza que se imaginava vislumbrar no olhar. O cabelo era liso, castanho claro, meio ralo, não usava barba. Dava a impressão de que acabara de fazê-la, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas em tecido de veludo.
Então, que características de Andrew levaram o leitor a imaginar que o personagem era um ser humano e não um robô? As características, né, como nós vimos, o cabelo bem feito, ralo, mais penteado, a barba bem feita, a vestimenta. Então, tudo isso leva o leitor a imaginar que o personagem ele é um humano e não um robô. Então, a descrição física, como o cabelo e a barba feita, que se assemelha aí a um humano. Ao descrever a fisionomia de André, é sugerida ao leitor a forma como ele estava se sentindo, o que a expressão fisionômica do personagem indica sobre seus sentimentos. Então, ao fazer referência à expressão fisionômica e ao olhar do personagem, são enfatizadas a sua tristeza e a sua insatisfação naquele momento. Então, no box que nós temos aí ao lado, né, que diz o seguinte: ao apresentar o personagem, foram utilizadas características físicas e psicológicas, né? E de fato foram. As características físicas, elas se referem àquilo que vemos ao observar algo ou alguém, como a cor e o corte do cabelo e a cor dos olhos, o formato do rosto, a roupa que usa e etc. As características psicológicas nos levam a compreender um pouco sobre o comportamento e a personalidade dos personagens. Ambas as características auxiliam o leitor a imaginar os personagens, ou seja, nós conseguimos visualizar a partir das descrições, sejam elas físicas ou psicológicas, o personagem, né? O personagem é aquele. Observe um trecho do livro, né, 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Eu não vou ler devido ao nosso tempo, porque a gente ainda vai ver um outro conteúdo, mas creio eu que vocês, né, fizeram essa leitura. Nesse trecho é possível identificar as características físicas do comandante do Nautilus. Quais são elas? Então, um homem alto, testa larga, olhos negros e muito espaçados. Tais características aliadas ao contexto e ao fato de ele estar com os braços cruzados e com um olhar fixo e calmo nos levam a identificar como está sua fisionomia. Explique. Sim, tais características elas indicam que o personagem está sério e irritado. O que a expressão rompeu todos os vínculos com a humanidade indica com relação ao perfil do personagem. Indica aí que ele é introspectivo e não gosta de manter contato com outras pessoas. O professor, ao tentar justificar o comportamento do homem, diz que este é uma pessoa civilizada, porque o homem ficou com raiva de ser considerado assim. Como ele não gostava de conviver em sociedade, isso parece ir de encontro à ideia que se tem de pessoas civilizadas, ou seja, são pessoas corteses, polidas e etc. O que não é o caso aí do personagem. Agora leio um trecho do romance de Dom Quixote de Miguel de Cervantes. A descrição sobre o local onde o personagem morava indica sua forma de viver e também de ver o mundo. Como era esse local? Ele vivia em uma aldeia, afastada e simples, na Espanha, e passava o tempo em sua biblioteca. Os objetos que o cercavam eram antigos e de pouca utilidade. De que forma Dom Quixote gostava de levar a vida? Ele gostava de levar uma vida reclusa, até que os livros o fizeram sair em busca de aventuras. Porque no trecho é dito que ele não era casado naturalmente, porque a vida que levava era muito solitária e sem muito convívio com outras pessoas. Sua única relação era com os livros. Don Quixote vivia com a sobrinha Maria e, baseando-se nas características físicas e psicológicas deles, é possível identificar algumas oposições entre os personagens. Identifique-as. Bom, Don Quixote tinha uns 50 anos e a sobrinha 18. Além disso, ele vivia no mundo da imaginação e ela parecia ser mais racional que o Tio. Então, é isso que a gente consegue perceber aí nesse trecho. De tanto ler e se imaginar dentro das histórias que lia, o personagem passou a acreditar que elas eram reais e decidiu que iria realizar uma expedição em busca de aventuras. E você já se imaginou dentro de uma história? Qual? Comente com os colegas. Resposta pessoal. Como não tem um espaço, né, para responder, e até mesmo se tivesse, ainda seria uma resposta pessoal, tá? Nos trechos a seguir, identifique quais são as características predominantes, físicas ou psicológicas dos personagens Espantalho e Gepeto, respectivamente. Vamos lá. O fato é que eu não me incomodo de ter as pernas, o pescoço e os braços recheados de palha,
porque assim eu não me machuco. Se alguém pisar no meu pé ou me enfiar um alfinete, não faz diferença, porque eu não sinto nada. Mas não quero que as pessoas digam que eu sou burro. E se a minha cabeça continuar recheada de palha, em vez de miolos, como a sua, como é que eu vou conseguir aprender alguma coisa? Então, nesse caso, esse espantalho aqui é o personagem lá do Mágico de Oz, tá? Que, segundo a história, segundo a narrativa, ele gostaria de ter um cérebro. Imediatamente a porta se abriu e entrou um velhote ágil e alegre. Seu nome era Gepeto. Mas quando os moleques da vizinhança queriam vê-lo furioso, chamavam-no pelo apelido de Polentinha, porque sua peruca amarela parecia uma polenta de fubá. Gepeto era genioso. Coitado de quem eu chamasse de Polentinha. Ficava uma fera e ninguém mais o segurava. Então nós temos aí um trecho, né, que descreve o personagem Gepeto, né, que acaba criando aí o Pinóquio. Então a questão pede para que você, né, retire, né, desses dois trechos as características físicas ou psicológicas. Então no trecho A predomina as características físicas do espantalho, né, as pernas, os braços, o corpo e a cabeça construído com palha. Enquanto no trecho B predomina as características psicológicas de Gepeto. Ele é descrito como uma pessoa ágil, alegre e quando irritava, ele ficava furioso e genioso, certo? Deixa eu só colocar aqui. Faltou. Beleza? Então, continuando, nós vamos tratar sobre o poema, né? As características aí do poema. Isso lá no módulo 3. Então, inicialmente, ao chegarmos no módulo 3, né, no capítulo 7, nós somos aí convidados a contemplar, né, a observar essa imagem, onde nós vemos aí um projétil, né, de bala, de arma de fogo, e dentro desse projétil nós vemos uma flor, né, nessa imagem. Então, nós temos algumas perguntas, né, e temos uns dizeres ali, e a imagem ela não fica muito visível, mas vocês podem acompanhar no livro de vocês. Eu consegui, né, eu ampliei, deixei ela maior e trouxe aqui. Né? Perdeu um pouco da sua resolução, mas dá para fazer uma leitura melhor do que lá pequenininho. Infelizmente, guerras e violência estão presentes em nosso cotidiano, ainda que indiretamente. Porém, a busca pela paz tem sido cultivada cada vez mais para que o mundo seja um lugar agradável, seguro e acolhedor para todos. Essa busca, na verdade, ela é inconstante, né? Ela é incansável, né? Todos pedem paz, né? Protestos são levantados, ONGs elas existem, né? Com o intuito de estabelecerem essa paz, mas o ser humano ele é irredutível, ele é mau, ele é ganancioso, e muitas vezes ele não se preocupa com o próximo, ele é egoísta, e por isso que a gente vive num mundo como o que vivemos hoje, onde o grande mal é o próprio ser humano, ele acaba sendo o grande mal. Essa pandemia veio, né, para mostrar, né, para alguns que a humanidade ainda tem solução, nós ainda temos solução, né, e em contrapartida que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, coisas boas ainda surgem, né, para acalentar o coração e ainda manter essa fé de que essa raça, tida como inteligente, né, intelectual, racional, ela ainda tem solução. Tá? Então nós somos aí instigados, né, por esses questionamentos. O que está representado nesta imagem? O que você acha que ela simboliza? Então nós vemos aí, né, eu fiz umas anotações. Nós vemos aí, né, um projeto de arma de fogo, né, e dentro dele essa margarida, se eu não me engano, acho que é uma margarida. Então a cápsula ela representaria a violência, principalmente das guerras,
Já a flor representa algo bom, bons sentimentos, ternura, amor, né? Construída aí em contraste entre os dois conceitos, guerra e paz. Então, a gente tem a guerra, né, representada aí pelo projeto, e a paz representada pela flor. Em sua opinião, por que acontecem guerras e conflitos? Disputas territoriais, discordâncias de ideias, interesses financeiros, intolerância, entre muitos outros. Como é possível promover a paz no dia a dia? Ajudando as pessoas mais necessitadas, não colocando nossas necessidades como prioridade sempre. Seriam aí as pessoas altruístas, né? E não nos deparamos muito com esse tipo de pessoa. São raras. Então, partindo para o gênero, né, de fato, que é poema, eu trouxe para vocês uma explanaçãozinha sobre esse gênero, para que a gente possa entender, né, antes de partir para, de fato, para as análises, o que é um poema. Então, existe uma diferença. Muita gente acaba chamando de poesia. Não entende que eu posso ter um poema, mas eu não tenho poesia nele. Pode acontecer isso. A gente vai entender isso mais para frente. Então, poema é uma estrutura textual pertencente ao gênero lírico da literatura, organizado em versos e estrofes, e o número de versos em cada estrofe é livre e pode variar dentro do mesmo poema. Por exemplo, o soneto. O soneto, né, que é uma estrutura, né, de poema, que é a mais conhecida, é a mais usual, né, a que a gente vai encontrar com mais frequência. Ela tem uma estrutura fixa, né? São dois quartetos e dois tercetos. Quartetos porque são estrofes de 4 versos, né? São duas estrofes de 4 versos. E dois tercetos porque eu tenho duas estrofes de 3 versos, onde as rimas elas podem ser alternadas, intercaladas, entre outras. Tá? Com exceção da organização em versos e estrofes, não existem regras fixas que caracterizem os poemas. Regras fixas, tá? Eu falei da estrutura, é uma estrutura fixa. Assim, os poemas podem ou não conter rimas, aliterações, metáforas ou quaisquer outras técnicas ou figuras de linguagem a critério do poeta. A gente vai ver porque em alguns a gente pode não encontrar essas técnicas aí. O texto poético tem uma forte relação com a música, né? A arte e a beleza. A poesia presente no texto é a componente que distingue o poema. Existem vários poemas que foram convertidos em canções porque foi acrescentada música. Então, alguns poemas eles acabam aí virando canções. A nível de informação, tá? Esse tópico aí. Geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes, com rima e ritmo. A prosa poética tem o caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. Então, novamente, né, trazendo aí essa questão de versos e estrofes. Acaba se tornando até um pouco repetitivo, mas esse tópico é apenas para enfatizar mesmo, né? E, geralmente, não, então não vai ser sempre que eu vou ter aí essa estrutura, e a gente vai ver o porquê, né, de rima com estrofes, né, versos com estrofes, rimas e ritmo. Eu vou ter uma prosa poética, prosa, para situar vocês, é aquela escrita, né, que é direta, certo? A gente não vai parar para ter versos, nem ter rima, mas dentro dela eu posso ter poesia, que é o efeito emocional provocado aí pela linguagem, tá? A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. É inquestionável a importância da literatura grega, bem como sua influência nas composições literárias posteriores. Então, essa parte, né, literária, em sua grande maioria, surge lá na Grécia e Roma antiga. Então, todas as produções literárias, como os gêneros épico, lírico e dramático, eram considerados poemas, né? São poemas, só que
em estruturas diferentes, como a gente vai ver. Os poemas de Homero presentes nas obras Ilíada e Odisseia são considerados os primeiros grandes textos épicos ocidentais. Né? A Odisseia, que conta a história de Odisseu, né? E a Ilíada, que vai contar a história de... Agora, eu não lembro o nome dele, mas eu tenho aqui, só um momento. É, é em Aquiles, é focado em Aquiles, a Ilíada. Enquanto a Odisseia é Odisseu. Na literatura contemporânea, os poemas de formas fixas, como o soneto e a cestilha, cederam espaço para formas menos convencionais ou nada convencionais, vide os poemas concretos. Então, esses poemas, né, de formas fixas, como o soneto e a cestina, como eu citei aí para vocês nesse tópico, né, eles acabaram cedendo aí espaço para formas menos convencionais, que é, no caso aí, os poemas concretos. E são aqueles poemas que geralmente eles têm apresentam uma imagem, né? O poema ele tem uma imagem, quebra essa questão de apresentar rima, né? De apresentar os versos, né? De apresentar estrofes e etc. Então, os poemas concretos eles são pautados mais na imagem, né? Naquela imagem que eles podem apresentar, tá? Que abandonam a métrica. Eles abandonaram, né, os poemas concretos, a métrica, e adotaram o verso livre, nos quais a palavra e seu significado são o substrato do poema. Tá? Como gênero, o poema apresenta algumas peculiaridades que o diferem dos demais gêneros, peculiaridades essas que facilitam sua identificação. Mas se engana quem acredita que todo poema é composto por versos e estrofes. Há poemas em prosa, bem como poemas que alinham elementos visuais à linguagem verbal, contrariando assim a ideia de que o poema deve prender-se a regras como métrica ou rimas. Lógico que isso se modificou, né, com o passar do tempo, porque antes era seguido ali, né, como nós vamos ver, né, nos gêneros épico, lírico e dramático, né, que a gente tinha os versos, as rimas, a métrica, tudo ali, né, de forma fixa, tá? E então, com o passar do tempo, a gente foram surgindo aí novas formas, como é o caso dos poemas concretos. Então, esse outro tópico, né, ele apresenta justamente isso, essas peculiaridades que facilitam aí essa identificação. Então, o sexteto, o soneto, perdão, é um poema fixo, né, com dois quartetos e dois tercetos. É um exemplo aí de poema de forma fixa, tá? Então, contrariando assim a ideia de que o poema deve prender-se às regras como métrica ou rima. Então, os poemas necessariamente eles devem se prender às métricas ou às rimas. Nós temos aí os poemas, né, concretos, nós vamos ter aí também o surgimento dos haikais, que é um tipo de poema, só que japonês, né, também são bem bacanas os haikais, tá? Então, os tipos de poema. Um poema ele pode ser lírico, certo? Ele recebe esse nome lírico porque ele era acompanhado de um instrumento, né, um instrumento musical chamado lira, por isso que é chamado de lírico. Então ele manifesta ideias, emoções ou desejos, não apresentam características do gênero dramático, nem conta uma história. Épico ou narrativo, ele conta uma história em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo, como narrador, personagens, tempo e espaço. A forma aí, né, o épico, né, o poema épico, as formas que nós encontramos lá na Ilíada e na Odisseia. O dramático não apresenta a voz de um narrador, pois a história se desenrola a partir das falas das personagens, estruturadas em forma de versos e descreve uma história. Então, o dramático ele seria mesmo para ser dramatizado, tá? Mas é um poema dramático quando a gente tem aí a voz dos personagens, né? Acontecendo aí um diálogo, né, entre os personagens, né? Representando aí a voz do narrador. Os poemas dramáticos eles eram escritos em formas diversas para serem encenados.
Eu deixei esse top 5 porque completa os poemas dramáticos, tá? Então, vamos entender agora o que é poesia. Só um momento. Não sei por que isso veio parar aqui em cima. Vocês já estão acostumados, né? Se não tiver erro, não é... Não é aí algo meu. Tem que ter uma falha. O que é poesia? Então, poesia é a intenção estética pretendida pelo artista que, através da sua arte, busca expressar uma ideia ou sentimento. Assim, a poesia, eu deixei aí, né, destacado, é um elemento subjetivo e abstrato que está presente em poemas, pinturas, fotografias, músicas e qualquer outra forma de arte. Então, eu posso ter poesia, certo? No poema, mas necessariamente o poema ele não pode ter poesia. É estranho, né? Mas é isso mesmo. A linha de raciocínio é essa. Ou seja, a poesia ela pode estar no poema, mas necessariamente o poema ele pode não conter poesia, tá? Então eu posso ter uma poesia numa fotografia, numa música, numa pintura e qualquer outra obra de arte, outra forma, né, de arte. Por ser a própria expressão artística, ou seja, a poesia é uma expressão artística, ela pode se manifestar através de várias formas, como na escolha de cores, né, em uma pintura, uma métrica e nas rimas em um poema, na entonação em uma música e etc. O termo poesia, né, é originário aí do grego poiesis, que significa fazer ou criar. Portanto, sua origem etimológica já mostra que a palavra pode fazer referência a qualquer produção artística. Então, poesia é o que um artista expressa e poema é como um artista expressa. Tá? Então, seria aí essa a diferença entre poesia e poema. Então, nem tudo, né, é poesia. Ah, eu escrevi uma poesia. Não. Você escreveu um poema. Ele pode estar carregado ou não de poesia. Tá? Porque, afinal de contas, poesia é o que um artista ele expressa. E o poema é como um artista ele expressa, certo? Então, essa daí seria a explanação, certo? A partir do gênero poesia, tá? Então, não esqueçam de assistir a aula no momento que seria a minha aula, certo? Presencial virtual. Vamos utilizar esse termo agora. Então, as atividades. As atividades, né? A gente volta aí para o livro, né? O módulo. Vou voltar aqui. Onde vocês vão se deparar com um poema de Carlos Drummond de Andrade, Visão 1944. Vocês vão ler esse poema, tá? E vão ter que responder as atividades, que vai da página 15 até a 17. Isso aí marcado, né, com base na interpretação escrita, com base aí nesse poema, né? Para quem já conseguiu fazer uma referência, né? O ano de 1944, ele marca, né, um período aí da Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, acho que o livro traz isso. Aí você está falando sobre guerra, a Segunda Grande Guerra aí, Segunda Guerra Mundial. Foi de 1939 a 1945. Então, 1944 ainda é um recorte, né? Dentro aí desse momento, né? Desse fato histórico que nós vivenciamos, tá? Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.